Olá, oi Simone, já vamos começar aí. Boa tarde, pessoal. Oi Simone, Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Altura. tudo Aí. bem? Tudo bem, Andréia? Como é Tudo que- bem você? Tudo jóia. Domingão gostoso, né? Domingo de frio. É. Bom, a ideia de fazer no domingo é que tem menos concorrência, né? Porque as máquinas estão bem concorridas aí, né? Aquele horário das 8 horas da noite está bem cheio. Agora eu estava dando uma olhadinha, tem só uma ou duas lives, então tá mais fácil para nós. Tá mais fácil e o pessoal tem mais opção também para assistir depois, né? Fica gravado, daí dá mais tempo pro pessoal assistir mais tarde. Verdade. Então, vamos esperar um pouquinho para começar, ver se entra mais algumas pessoas. Eu fiz um chá aqui, mas tá super quente. Tem que esperar esfriar, senão eu vou queimar a boca. A minha ideia era fazer um chá também, mas acabei que não fiz. Fiquei aqui organizando as coisas e esqueci do chá. Eu vou ver se eu ponho enquanto o pessoal não entra o fone, então. Uhum, sim. Quem tiver dúvidas também pode ir mandando aí no chat, né? E a gente vai, na medida do possível, vamos respondendo. Oi, Cíntia! Saudades da Cíntia. Essa espectadora lá dos States. Eu não tô. Eu Não não tô. ouvi nada. A Cíntia, eu vou ler, a Cíntia é convidada especial aí, tá assistindo nós lá nos Estados Unidos. Olha que chique. Olha, que legal, tudo bem, Cíntia? E lá mais cedo agora, né? Lá início da tarde ainda, 2 da tarde. Duas, É, uma, eu acho, às 4 horas ou 3 de diferença. legal. Então, vamos começar? Claro, vamos lá. Então, tá. Eu convidei hoje, então, a doutora Simone para estar falando um pouquinho com a gente sobre a microfisioterapia. E a gente escolheu esse tema, né, de falar sobre o atendimento em crianças e bebês por dois motivos. São o que está tendo mais procura, né, ultimamente, são o maior público, né, que está tendo, e também o que gera mais dúvidas, né, Simone? Os pais geralmente têm bastante dúvidas aí sobre se é indicado, se não é, né? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso hoje. Isso, Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a microfisioterapia? claro. Bom, eu gosto de ser direto quando me fazem essa pergunta, porque para responder isso dá para ter uma longa conversa ou uma curta resposta. Eu vou na curta resposta. A microfisioterapia é uma terapia manual. Ponto. Nós somos fisioterapeutas e trabalhamos com terapia manual. O que objetiva a terapia manual, toda e qualquer terapia manual, assim como a microfisioterapia, é dar estímulos para que o próprio corpo encontre um modo de funcionamento mais equilibrado, certo? Tá me ouvindo bem? O áudio tá ligado? Tá ótimo. Então, assim, quando a gente dá esses estímulos para o corpo, se você faz uma liberação miofascial ou qualquer outra, uma massagem, a ideia é que o teu corpo se reequilibre depois desse processo, dos procedimentos. São estímulos. Então, a gente parte do princípio que o corpo tem um mecanismo de autorregulação. E a gente estimula isso com as mãos, correto? Então, por isso, terapia manual e a microfisioterapia faz isso também. Agora, o que diferencia a microfisioterapia das outras terapias manuais é justamente o fato de que nós não atuamos apenas no corpo, no sistema mecânico, físico, nos órgãos, nos tecidos físicos. Não é só isso que a microfisioterapia faz. A microfisioterapia começou assim, lá na década de 80, sendo desenvolvida como uma técnica que trabalhava com músculo, com lesão mecânica, com entorse, com questões dos órgãos. Mas aí ela foi evoluindo
E aí, agora, a microfisioterapia, a gente fala que ela costuma abordar o ser humano como um todo. Tá? Então, nós tratamos questões mecânicas, sobrecargas mecânicas, nós tratamos sobrecargas emocionais, sobrecargas tóxicas, químicas, físicas, eletromagnéticas, né? Sobrecargas traumáticas, que nós falamos, né? Questões quando a pessoa tem algum trauma físico, uma cirurgia, um processo mais agressivo. E traumático também no sentido emocional, né? Porque com o desenvolvimento da técnica, eles perceberam que estava tudo correlacionado. Às vezes, um sintoma físico, ele só era bem resolvido quando era abordado também, de alguma forma, alguma questão de fundo emocional. Então, existe essa interligação nas causas, né? É isso que a gente busca com a técnica, a gente identifica os sintomas, a gente faz um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, aplicamos a ferramenta para que o corpo busque, então, se reequilibrar. E são micropalpações, né, Simone? Toque bem suave, bem sutil, né? É verdade, isso também é uma diferença das outras técnicas, que principalmente na fisioterapia, quem conhece a fisioterapia, sabe que às vezes algumas terapias dentro da físio usam ferramentas manuais mais agressivas, tem algumas abordagens mais com a palpação mais pesada, né? Mas dentro da microfisioterapia, como a gente parte do princípio da origem dos tecidos da embriologia, o nosso foco de trabalho principal é na epiderme, quando a gente faz a técnica. E a epiderme, né, esse tecido mais superficial que nós temos, é de origem do sistema nervoso central. E por ser tão enervado, tão cheio de receptores, para a gente se comunicar com o sistema nervoso central, a gente não precisa de tanta pressão. Então, o Daniel Grosjean, que é um dos criadores da técnica, ele fala assim que a microfisioterapia é uma técnica très douce. Ela é muito doce, ela é muito sutil, é bonitinho, né? Do francês, muito doce. Falar isso no português fica meio sem sentido, mas ela é muito doce, ela é muito suave, muito delicada. E essa é uma diferenciação também. E da mesma forma como a crânio trabalha, né? Quando a gente trabalha de uma forma mais sutil, a gente consegue acessar campos às vezes mais profundos, né? Justamente por essa ligação com o sistema nervoso, né? E você não ativa dessa forma os mecanismos de proteção. Por exemplo, às vezes quando você vai fazer uma técnica que seja um pouco mais profunda, o paciente já faz aquela contração de mecanismo de proteção mesmo, né? Uhum, exatamente. Quando nós pensamos em sistema nervoso central, aí existem já estudos, né, que dizem que o toque, para você ter uma atuação profunda no organismo, ele não precisa passar de 5 gramas, né? A gente sabe bem disso. E a gente sabe também, e os pacientes que já passaram por nós, que já fizeram, né, sessões conosco, sabem o quão é eficiente um toque leve, mas específico, né, com uma finalidade específica dentro de uma abordagem metodológica. Ele funciona muito bem. Legal, exatamente. E a micro, então, pode ser feita em crianças, tem alguma idade? Aí a Cintia também perguntou, né, se tem alguma questão de idade mínima? A micro, a gente fala que ela não tem basicamente nenhuma contraindicação, a não ser pacientes que estão muito descompensados, né? Pacientes que têm, por exemplo, quadros de diabetes bem descompensado ou que estão hospitalizados. Mas tirando isso, idade não é contraindicação, então crianças recém-nascidas, mulheres grávidas, crianças, né, de todas as idades, adultos, atletas, pessoas idosas. A micro ela é bem democrática, ela atende a todas as faixas etárias e a grande maioria das condições de saúde, dos estados de saúde também. Então, o bebezinho já pode fazer aí com apenas alguns dias de Já pode, inclusive é excelente, porque a gente consegue já ali no início trabalhar várias questões que podem ser decorrentes aí de uma gestação mais com dificuldade, seja emocional, seja mecânica mesmo, durante a gestação, alguma complicação, ou mesmo em relação ao parto, questões de medicamento, questões de internamento hospitalar da criança quando acontece, né?
Sim, Então, os grandes medos que a mãe tem, às vezes são coisas assim que a gente encontra, mas a gente vai falar sobre isso. legal. Quais são as principais queixas aí tratadas nas crianças, nos bebês? O que mais você vê aí no consultório? Tá, então vamos começar do período gestacional, porque começa por aí. Vamos falar assim. Bom, começa com situações vividas no parto, né? Que a gente já identifica e que vão depois gerar algumas alterações para a criança que nasce, recém-nascida, ou até depois em fases avançadas da vida. Mas basicamente, a primeira questão e grande questão que a gente percebe que os pais trazem as crianças para a microfisioterapia são questões relacionadas ao sono, pelo menos para mim é o que mais chega. São dificuldades de dormir. Só que uma dificuldade de uma criança de 2 meses, 8 meses, 5 meses de dormir é diferente de uma dificuldade de uma criança de 5, 7, 8 anos. É totalmente diferente. Então, outras questões, depois eu posso dar aprofundar um pouquinho nisso, mas eu vou falar de outras questões que as crianças também buscam a microfisioterapia. Crianças que têm dificuldade de desfraude, que têm constipação, que ficam com o intestino preso, que não conseguem fazer o número 1, o número 2 no pinico, ou não querem fazer. É desesperador, né? Desesperador, desesperador por conta de traumas em relação a essa fase do desfraude. Crianças que têm dificuldade em relação a alergias alimentares, principalmente em relação à lactose. E aí, geralmente, são questões relacionadas ao aleitamento materno, que a gente encontra aí em relação. Porque não faz sentido a gente pensar que filhote de mamífero tem alergia a leite, né? Sim. É... vamos ser lógicos, né? Vamos usar a lógica. Então, filhote de mamífero que tem alergia a leite pode parar. Vamos parar, né? Vamos parar e analisar, porque Alguma tem coisa. alguma coisa errada, né, gente? Vamos parar para pensar. E geralmente são questões emocionais aí. Então, e geralmente relacionadas à questão do desmame. Questões relacionadas a. Que mais? Alergias, é bem comum também. Alergias de pele, alergias respiratórias. A respiratória também. Alergias de pele, a gente vai encontrar situações relacionadas à separação da mãe, afastamento da mãe, seja no período hospitalar, seja depois quando a mulher volta a trabalhar. Esse período de afastamento que gera o próprio desmame pode ser um processo que gere algumas situações nesse sentido de alergias de pele, alergias respiratórias, que as crianças começam a ter muita gripe, muita tosse. Eu atendi agora recentemente um bebê de um casalzinho de gêmeos, né? Não era casal, na verdade eram dois gêmeos de 8 meses. Meninos, os dois. E um deles estava com uma tosse, assim, já fazia bastante tempo, não passava tosse. E aí a gente trabalhou e levou alguns dias para o corpinho dele se reequilibrar. A mãe dele já tinha tratado, mas não passava. Ela não queria ficar dando muito medicamento, né? Porque terminava a medicação e voltava a tosse. E ele está bem agora, graças a Deus. Ele melhorou da tosse e era uma tosse assim que fazia um pouco de secreção, então ainda havia o risco de ter alguma questão, mas ela tinha medo de isso virar uma pneumonia, algo nesse sentido, né? E ficar um quadro mais grave. São duas crianças que nasceram prematuras e tiveram várias complicações respiratórias, ficaram internados na UTI um tempão, então assim, essa preocupação dos pais, né? Claro. Geralmente, e além dessas questões que são palpáveis, assim, que a gente identifica, né, que são nas crianças maiores, aí a gente começa já a ver as questões comportamentais. Então, os pais, eles trazem geralmente por alguma dificuldade escolar, por alguma dificuldade relacional com os próprios pais, crianças que têm pais separados e aí começa a ter algumas dificuldades. Então, os pais trazem também, assim como atendi um caso bem significativo esses dias, acho que se não me engano, 2 semanas atrás, de uma criança de 8 anos de idade, que ela estava com uma dificuldade grande de se adaptar aí por conta da guarda compartilhada. E
passou por um processo de psicoterapia, mas estava numa evolução bastante lenta, e aí ela passou por uma sessão de microfisioterapia, saiu super feliz. Ela falou assim, ela não falou para mim, porque justamente a dificuldade dela era se expressar, mas aí ela conseguiu falar em casa que, ela entendeu o que eu sinto. Eu achei uma graça, né? Porque a gente consegue identificar, e isso é um alívio para as crianças, né? Para uma criança que não consegue expressar, quando a criança está ali numa angústia, porque a criança não tem, às vezes, esse mecanismo de expressão que um adolescente tem, ela não consegue pôr em palavras, né, organizar o raciocínio, ela simplesmente sente. E aí, quando vem alguém que consegue decifrar isso que a criança está sentindo, né, através desses diagnósticos da microfisioterapia, mas também olhando, usando outras ferramentas e a visão que eu tenho, né, de tudo que eu já fiz de curso e entendendo a situação que a criança está vivendo, isso para a criança é um alívio na alma, né? E aí ela se sente compreendida, acolhida. Isso já é um grande passo no processo dela de melhora. Com certeza. Voltando um pouquinho só, Simone, ali na questão da separação que a gente estava falando, né? Quando as crianças vão para a escola é muito comum elas começarem a ficar gripadas, né? E as pessoas relacionam isso com o contato com as outras crianças, mas nem sempre, né? Não. Pode ser, então, essa separação dos pais que está causando essa gripe que não melhora, essa tosse, né? Esse sintoma. Olha, esse é o olhar da germânica, tá? Não é nem a microfisioterapia que traz isso, mas a gente acaba associando quando vai fazer essa leitura da situação do que a criança está vivendo. Então, eu vou associar agora aqui a visão da nova medicina germânica para as pessoas entenderem por que as crianças ficam gripadas quando elas vão para a escola, começam a ir para a creche. Então, depois que a gente cresce, a gente fica meio bobo, porque a gente tem dificuldade de lembrar o que a criança, o que a gente sentiu quando a gente era criança, né? Então tem que fazer um esforço. Mas eu convido vocês a fazer esse esforço que vale a pena, né? Só pensa, não precisa nem fazer lembrar, mas vamos fazer um exercício aqui de imaginação criativa. Basta você imaginar você uma criança ali frágil, indefesa, né? Você se sente super segura na casa dos teus pais, com a presença da tua mãe, do teu pai, de algum familiar, né? Alguém que você já está acostumado. E você está confortável naquele ambiente. Aquilo ali para você é o teu mundo, porque você não conhece um mundo diferente daquilo. Eventualmente você tem contato com pessoas de fora, mas você não passa muitas horas com essas pessoas ou longe dos seus pais. Então, para você, aquele é teu universo. E aquilo representa para você a segurança, representa para você a garantia de que você vai sobreviver, né? Porque você é alimentado, você é protegido e você é cuidado, né? Então, essa criança, ela nessa fase de transição da fase escolar, ela tem uma grande quebra, né, desse padrão da vida dela. A vida muda completamente. Para os pais, nem tanto assim, né? Tem que ir para a escola. E tem mesmo, lógico que tem que ir para a escola. Mas para algumas crianças isso pode ser bastante difícil. Dependendo, inclusive, da forma como os pais lidam com a situação. Detalhe, né? Eu tô falando aqui das crianças, mas a forma... Geralmente, o que eu brinco que na microfisioterapia, quando vem uma criança, é um tratamento triplo, né? Porque a gente trata a criança, a mãe e o pai, porque tem algumas situações que tem mais relação, em alguns casos, com os pais do que com a própria criança. Mas é claro que a gente sempre trata a criança também, porque a criança ela tem necessidade também de ser tratada, de ser trabalhada. E em alguns casos, quando a gente identifica que a grande fonte de desequilíbrio ali está em alguma questão com os pais, a gente orienta para que os pais também se trabalhem, né? Sim. Mas imagine essa criança que vai para a escola. Qual é a primeira sensação que dá de uma criança com o primeiro dia de aula? A primeira emoção básica que a gente pode imaginar que a criança tem? Chuta, Andréia. Caiu o mundo dela, né? Caiu o mundo. Qual que é a sensação da coisa nova? O que a gente sente quando tem alguma coisa nova? Primeira coisa, bem básico. Todo mundo sente. Medo. Medo. Um medo de uma situação nova, que eu não sei. E o medo do quê? Porque a gente acha que pode ter alguma situação de risco, de perigo, porque eu não sei o que tem, né? O que pode vir.
Então, Sim. esse medo antecipativo de algo que pode vir a acontecer de mal para mim, eu não sei o que é, porque eu nunca vivi aquilo, a gente fala que ativa essa região, as células da região olfativa, né? Essas células que nós temos, onde a gente começa depois a ter sintoma de rinite, de sinusite, dos seios paranasais, essa coriza. Então, por que será? Quando os bichinhos da natureza estão lá na toca, né? Vamos pensar naqueles que se escondem na toca. Eles acordam de manhã, cedo, assim, solzinho nascendo. O que que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem quando eles saem da toca, antes de sair da toca, a gente abrir a cabeça deles, eles põem o braço para fora ou o rabinho. O que que eles colocam para fora primeiro? O nariz. Eles colocam o nariz para fora porque eles querem sentir o cheiro do ambiente. Eles nem estão vendo, mas eles querem captar pelas moléculas de odor que estão no ar se eles conseguem captar algum perigo iminente. Então é aquela expressão que nós, os seres humanos, ainda falamos, né? Isso não me cheira bem, tem cheiro de perigo no ar, né? Não gostei, não tô gostando, isso não está me cheirando bem, não estou gostando de como isso me cheira. É Então, muito usado, inclusive. então essa sensação de medo e de antecipação de um perigo é que ativa justamente essas células, né, dessa região respiratória das vias aéreas superiores. E aí, quando a gente começa a ter a gripe, principalmente que começa com essas alergias aqui, o narizinho tranca. Depois a gente pode ter as amígdalas, que aí já é uma outra história, tá? A questão das amígdalas pode envolver situações relacionadas a medo também, mas aí num outro contexto. Brônquios, né? Quanto mais para baixo a gente vai aqui, quer dizer que o medo foi maior, Sim, maior tá? a carga aí do conflito. Sim, e mas muda um pouco o contexto do medo. Quando a gente fala de pulmão mesmo, alvéolos pulmonares, as crianças que têm desculpa, que tem asma ou que tem pneumonia, quadro de pneumonia, a gente está falando de situações de medo de morte mesmo, situações. E aí a gente normalmente não vai ser a escola o problema. Normalmente não vai ser a escola. A gente vai encontrar os elementos aí que ativaram inicialmente essa expressão desse sintoma, geralmente na fase ou gestacional, ou parto, ou uma situação mais grave que a criança tenha vivido mais precocemente. Mas geralmente esses sintomas assim, ficou gripadinho e tal, e os médicos falam, vai virose, vai pra casa, né? Geralmente, e detalhe que esses sintomas eles vêm na fase que a criança está relaxando, ela está ficando mais tranquila em relação aos medos. Aí é onde vem o sintoma, não na fase do estresse. Ela já superou aquilo e aí o corpo. Ela percebeu que não vai acontecer nada de ruim, que ela não tem por que ter todo aquele medo, ela relaxa e aí o corpo. Muitas vezes é por isso que as crianças têm sintoma, inclusive, durante o fim de semana. Quando fica em casa, quando chega sexta-feira, passa sábado, domingo, tá meio gripado. Tá com os pais, tá tranquilo. Exatamente, por conta dessa sensação de segurança da casa, né? Então a gente vai identificando aí, vai fazendo sentido algumas coisas. Os pais adoram quando a gente explica assim, porque eles, nossa, então é isso, daí dá aquele alívio, né? Opa, graças a Deus, não é tudo aquilo que eu pensava. Vou fugir um pouquinho do assunto, mas é muito comum a gente ver adultos, né, quando tiram férias, né, cair de cama. É muito comum, né? Falar assim, nossa, eu fui viajar, eu fiquei mal, né? Isso. Enfim. Adultos que adoecem, enxaquecas de fim de semana, alergias de final de semana, tá? Alergias noturnas quando chega do trabalho. São situações que vão ocorrer só à noite, quando está afastado do ambiente de trabalho. Tudo isso aí, quer dizer, o problema está no trabalho. Você vai encontrar situações relacionadas ao trabalho. Interessante, né? Por isso que também eu sempre falo que é importante observar os sintomas, né? A pessoa se conhecer e saber os horários, porque isso leva a gente a ter um diagnóstico ou, né, conseguir resolver melhor o problema, né? Com certeza, ajuda a identificar as causas ali. E como que as crianças respondem aí ao tratamento, Simone? Olha,
um dos pontos que eu adoro de trabalhar com criança é que basta a gente comparar. Se o adulto, né, fosse um livro, ele seria um livro com muitas páginas, né, muitas histórias já. A criança é um livro, mas é um livrinho infantil ainda, com letras garrafais, com histórias curtas, né, simples, geralmente são coisas mais fáceis. Então, o próprio corpo da criança ainda está com os sistemas ali que nós utilizamos, que a gente estimula para o corpinho se reequilibrar, eles estão zero bala, né? Tá a mil ainda, funcionando super bem. A criança não está intoxicada, ela não está, normalmente, né? Ela está com a saúde muito boa ainda, embora ela tenha um ou outro sintoma. Quer dizer, a microfisioterapia para criança, ela dá um resultado fantástico e ela estimula, porque esses estímulos eles são muito bem captados pelo corpo da criança e a criança tem um potencial de resposta muito bacana. Então, quando a gente super rápido e a gente consegue ter uma efetividade muito grande no tratamento das crianças por conta disso. Sem contar que a gente normalmente, quando se trata com... Por isso que eu falei antes, né? Quando a gente trata criança, a gente trabalha com os pais juntos. E isso é fundamental porque a gente identifica o que estava causando a situação, né? E a gente trabalha com a criança entra no reequilíbrio. Só que a gente tem que readaptar o ambiente. Porque se a gente coloca a criança na mesma situação, no mesmo contexto, se o ambiente as situações e o ambiente que estava gerando aquele sintoma não mudam, a criança ela recai nisso. Então, por isso que é tão importante falar, né, e orientar os pais. Eu gosto de orientar da seguinte forma, André. Eu não sei se eu já te falei da história do peixinho. Eu tô lembrando da história do peixe. Eu pedi para você contar, justamente, que eu acho muito boa essa analogia que você faz. A analogia do peixe. A analogia do peixinho é a seguinte. Imagine que existe um peixe no aquário. Esse aquário ele não foi bem cuidado. Esse aquário tá sujo. Ele tá com limo, ele tá com mofo já. Tá coisa mais feia o aquário. A água já tá meio amarelada. E o coitado do peixe que tá no aquário... Ó, Manu, tudo bem, Manu? Oi, Manu. Oi, a Laísa também mandou Laísa. Tudo bem, Laísa? O coitado do peixe que tá no aquário, ele tá lá doente, ele já tá com um mofinho no corpo, ele não tá legal, a saúde dele tá debilitada. O que a gente faz? A gente tira o peixe do aquário. Eu, como fisioterapeuta que trabalha com micro, pego o peixinho do aquário, lavo o peixinho, né? Tiro o mofinho, dou a injeçãozinha, dou remedinho pra ele. E aí, o que eu faço? Eu devolvo ele no aquário, porque eu trato o peixe. Mas o aquário é do peixe, não sou eu que tenho que tratar o aquário, não tem como mudar o aquário dele, né? Então, o aquário são as nossas vidas, são as situações que a gente cria. E eu identifico, eu falo, olha, o problema que está te causando isso está lá no aquário. O problema é a bomba, o problema é a quantidade de cloro que está faltando, ou seja, né? São situações que a gente vai identificar. Só que quem tem que fazer esse trabalho é o próprio paciente depois, né? É o ambiente, né? Você vai ter que organizar coisas aí no ambiente para que esse peixinho consiga viver, se manter saudável, se manter saudável. E você sabe que assim, essa analogia parece boba, mas a base dela, os fundamentos disso são amparados pela epigenética, que hoje é um ramo da ciência, né? Que surgiu depois do projeto Genoma. E a epigenética hoje ela fala exatamente isso, que é o ambiente que vai determinar a manifestação dos nossos sintomas, das nossas doenças, e não os nossos genes. Então, gente, primeira coisa, para de falar que esse negócio de eu sou assim porque é hereditário. Isso aí é genético, né? Não tem... genético. A culpa já caiu por terra. Caiu por terra, vocês estão desatualizados uns 15 anos, pelo menos. Tá? Eu falando em termos de ciência. Só jogar aí no Google, epigenética, vocês vão entender que... Bruce Lipton, né? Que fala sobre isso. O Bruce Lipton é um dos grandes autores que falam da epigenética. Tem um livro maravilhoso sobre isso, a biologia da crença. Mas tem muito estudo, tem documentários maravilhosos comparando aí gêmeos idênticos que têm o mesmo material genético com vidas diferentes. A expressão genética deles é totalmente diferente, é como se fossem outras pessoas quando comparados, assim, é fantástico. Maravilhoso, né?
E voltando aí para a questão do tratamento das crianças, quanto tempo de tratamento, assim, o que você sugere normalmente? Como que são aí as evoluções dos pacientinhos? Olha, como eu falei, as crianças elas têm uma resposta bem rápida, mas eu gosto de ver pelo menos 2 vezes a criança para poder determinar se ela já está pronta para ser liberada ou se tem algum outro caminho a ser adotado, né? Dependendo da situação que a gente observa. Esses intervalos entre as sessões a gente coloca aí uns 60 dias, 45 dias, a média, né? 45 dias, em alguns casos até menos. Mas a média que eu trabalho é entre 45 e 60 dias entre uma sessão e outra. Legal. E também, assim, é comum a gente ouve falar isso, né? Vamos perguntar para a doutora Simone. Das reações após a sessão. O que a gente pode esperar, assim, após a sessão da criança? Olha, isso não é só para criança, para qualquer pessoa, mas o que a gente é engraçado em microfisioterapia falar sobre isso, porque existe um tal de efeito nocebo. Quando a gente começa a falar muito, a pessoa começa a sentir, né? É igual o Covid. Se você passar um dia, se você passar o dia inteiro lendo, né, os sintomas do Covid, daqui a pouco você já vai começar a ter um ou outro, né? Nossa, acho que eu tô com febre, eu acho que eu tô com uma garganta inflamada e tal. E o nome disso é efeito nocebo, a gente começa a sentir. Então a gente não gosta de falar muito, né, quem trabalha com a técnica, mas para explicar, então a gente dá estímulos para o organismo e quando ele entra nesse mecanismo de autorregulação, pode ou não haver reações. E quando acontecem algumas reações, essas reações são do tipo, que pelo menos acontece com os meus pacientes, eu observo, tá? Nas crianças, já que a gente está falando aqui de crianças. Se a criança veio por conta do sono, pode ser que ela saia da sessão e comece a dormir maravilhosamente bem, como já aconteceu aí, né, André? Esse é um caso bem extremo que eu atendi, que foi uma maravilha. Eu adoro quando é assim, perfeito, maravilhoso. A gente só agradece. Mas acontece também em outras situações que a criança piora o sono. Então ela fica uns dias ali, dá mais trabalho, né? Pode acontecer. E aí, com o tempo, aquilo vai se restabilizando e a criança vai melhorando. Então a gente pensa assim que a curva, ela nunca é uma curva. É pra cá, né? Assim, para as pessoas verem. Não, é pra cá mesmo. O gráfico. A curva da cura, ela não é assim uma reta ascendente, não. Tá? Nem sempre. A curva de cada um é de um jeito. Às vezes ela faz isso aqui, dá a sensação que ela faz isso. Mas se a gente olhar bem de perto, às vezes ela faz uns altos e baixos, né? Até ela chegar nesse período que estabiliza em 45 dias. Diarreia, já aconteceu de retornar algum sintoma que tinha antes da sessão, que a gente nem estava mexendo com ele, e aí de repente volta, passa uns dias. Alergias às vezes pioram um pouco antes de melhorar, ou simplesmente as coisas vão se amenizando lentamente. É bem individual de cada um, assim como tem pessoas, né, que trazem questões emocionais, que a criança fica irritada, ou não, ou fica super calma, tranquila. Ou até mesmo nenhuma coisa nem outra. Às vezes a gente não observa nenhuma mudança no pós-sessão nesse sentido. A criança continua o sintoma ali, parece que, né, não tem grandes alterações e emocionalmente tem uma estabilidade também. Então a gente só aguarda para ver como que vai ser a resposta ali no final desses 30, 40 dias. Legal. Entendi. Vamos falar um pouquinho, então, também do Sleep Talk. Esse eu tô curiosa para que você explique um pouquinho mais, que eu acho que é super interessante, né? Sim. O Sleep Talk é uma técnica, esse nome, né? Sleep Talk, traduzindo do inglês, é uma conversa durante o sono com uma criança. Eu geralmente recomendo para os pais de crianças de até aproximadamente 7 anos o Sleep Talk, mas assim, algumas pessoas usam com crianças até um pouco de mais idade, não tem problema também, acho que é uma possibilidade. Funciona muito bem com os mais novinhos, é onde eu tenho mais experiência. Essa técnica é uma das técnicas que eu sempre oriento os pais a utilizarem no pós-sessão. Então, a gente vai identificando algumas questões,
a Manu, a Manu faz. Tem um post sobre isso. A gente pode fazer uma live uma hora dessa, André, só sobre o Sleep Talk, porque tem bastante coisa para falar sobre isso. Mas ele é uma ferramenta onde, na micro, a gente identifica essas questões do ambiente, as questões do passado que a criança viveu, né? Como a criança interpretou certas situações, que às vezes não é como o adulto pensa. O adulto às vezes acha que a criança vai interpretar de um jeito, a gente interpreta de outro, e é por aí mesmo. Basta você pensar na tua própria experiência de vida, né? Quando a gente se sentia incompreendido quando era criança. E a coisa mais comum é se sentir incompreendido, né? Porque os pais... Às vezes você tem um medo, por exemplo, o medo do escuro. E você fala que você está com medo porque tem alguma coisa lá e os pais entram num processo de negar aquilo. E eles falam, não tem nada, não tem nada. E aí chega uma hora que você... Poxa vida, mas eu falo que tem, eu vejo e não acreditam em mim, então, né, se os meus próprios pais não me entendem, quem vai me entender? Mais ou menos por aí, né? E isso acontece em várias questões, não só em relação ao medo do escuro, por exemplo. Isso também é uma das queixas que eu trabalho, bastantes medos, né? Crianças com medos, no geral. O terror noturno, né, me fez lembrar também agora. Terror noturno, que foi uma das queixas, né? Que entra numa dificuldade de dormir ali, né? Mas é mais intensa, um quadro mais grave, assim. Mas a gente identifica com o Sleep Talk, com a microfisioterapia, e no Sleep Talk eu crio um padrão de frases ali, tópicos, para serem trabalhados, falados pelos pais durante o sono da criança. E funciona, como diz a Manu. Funciona maravilhosamente bem. Por quê? Imagine que o nosso cérebro ele é uma esponjinha quando a gente está nessa fase da vida. O nosso subconsciente, ele é o mesmo, ele não tem idade. Quando a gente nasce até quando a gente morre, ele não muda. E nessa fase da vida é a fase que nós temos mais acesso a esse subconsciente, porque ele é uma caixinha aberta. E essa técnica, quando a gente trabalha com ela, a gente escolhe um momento do sono onde... Pelo padrão de ondas cerebrais que a criança está, que é o padrão de ondas teta, esse padrão de onda cerebral é o mais influenciável, vamos dizer assim. É o mesmo padrão que nós colocamos as pessoas em estado de hipnose, por exemplo. Então, esse é o padrão de ondas teta. E é por isso que ele funciona tanto. Então, os próprios pais trabalhando eventos gestacionais, relacionados até à questão da gravidez, ser, por exemplo, a gravidez de susto, uma gravidez que foi renegada ali no início, mas que depois não desejada, ou dificuldades no parto, dificuldades de relacionamento, enfim. Todo esse histórico de vida, principalmente nos pontos mais importantes relacionados à queixa que a criança está apresentando. Por exemplo, medo, dificuldade escolar, né, uma retração, depressão, por incrível que pareça, e mais triste que pareça, mas isso também acontece bastante. As crianças tá tendo muito diagnóstico de criança com depressão, diagnóstico, trabalho atendo crianças que estão vindo porque os pais não querem mais dar Ritalina para as crianças estão com dificuldades escolares, entrando aí na Ritalina. E os pais querem alternativas, né, melhores, assim, mais naturais, para tentar ajudar os filhos. Então, é bem válida a fisioterapia também nesse sentido. A Manu fez uma pergunta ali, eu não vi. Deixa eu ver aqui. Maravilhoso. A Cíntia fez uma pergunta. Quando não se sabe o passado da criança? A gente não precisa necessariamente, Cíntia, saber de todos os detalhes. Porque com a técnica... a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do sentir que a criança teve. Então, o que importa para nós? Não é tanto a história, mas são os sentimentos. Então, sentimento de abandono, sentimento de medo, sentimento de rejeição, sentimentos, né? Então, é isso que a gente identifica na técnica, até com os adultos também. É o que eu faço. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com um adulto, por exemplo, né? Que vem para a sessão e eu começo a falar algumas coisas, a pessoa não lembra. Porque é lá da fase do início da vida, 2 anos de idade, ou mesmo da fase gestacional, a pessoa nunca nem falou com a mãe. Conversem, gente, com a mãe de vocês sobre essa fase da vida, né? Mãe, você me planejou? Mãe, como é que foi a gestação? Teve algum, né? Como que estava você, a sua saúde? Como é que tinha algum trauma, alguma situação de relação complicada ali? Né? Como é que foi o parto? Entendam isso, é importante, né? Essa fase do início da vida.
Sem Porque as julgamento. pessoas, sem julgamento, pelo amor de Deus, não começa, não use isso como pretexto para briga familiar, né? É, Mas isso funciona porque é a partir da emoção, do sentir emotivo que a criança teve, que a gente faz essa identificação e só isso já basta, já para a gente conseguir trabalhar bem. legal. A Manu perguntou, ela falou que conversa com o bebê dela, um bebê lindo, maravilhoso, na primeira fase do sono, em média 40 minutos depois que adormeceu. Tá correto isso? Esse tempo mesmo? Sim, os mais novinhos, isso vai mudando, né? Porque essa fase REM, que a gente fala, REM, R-E-M, do inglês é Rapid Eye Movement. O movimento rápido dos olhos é o momento que o olhinho da criança, quando está fechado, o olhinho fica assim, ó, de um lado para o outro, tá? Essa fase do sono é uma fase que a gente identifica como ela acontece nessa faixa de ondas cerebrais teta, que é a fase que a gente quer falar com a criança. Por isso que a gente tem isso como uma referência, né? Esse movimento dos olhos. Então, em média, crianças mais novinhas, 30 minutos, tá? Em média, para entrar nessa faixa de teta. Quando você vai envelhecendo, isso vai mudando um pouco. Mas a gente fala entre 30 e 40 minutos, né? Os mais novinhos, 30, os que estão um pouco mais grandinhos aí, 40, às vezes até um pouco mais. A dica melhor para isso é observe os olhinhos. Aí você vai ter uma referência boa da fase do sono. Da fase. E tem algum ouvido que ou tanto faz, é no direito, no esquerdo ou é indiferente? Não, para mim, tá? Tem gente que fala de sleep talk por aí, fala tem que ser no ouvido direito. O que eu entendo dessa questão da lateralidade? Lateralidade é meramente, tá? Dentro de uma visão da germânica, da nova medicina germânica, a ideia de você captar a informação. Então, nós captamos a informação pelo ouvido direito. O ouvido esquerdo, ele representa o que nós conseguimos liberar de informação auditiva, tá? Aquilo que eu não consegui captar. Então, o ouvido direito é aquilo que eu tenho a sensação assim, nossa, mas não consegui ouvir bem. E o ouvido esquerdo seria algo assim, nossa, eu não queria ter ouvido isso. Entendeu? É nessa noção. Então, só que se eu tô na sua frente e eu tô falando contigo, o som, ele é uma onda, né? Mecânica, ele vai chegar, ele vai viajar, movimentando as moléculas do ar, vai chegar até os seus tímpanos, vai fazer uma pressão nos seus tímpanos, que vai movimentar os ossículos ali da audição dos dois ouvidos, se você tiver com os seus ouvidos perfeitos, certo? Então, a interpretação, ela vai ser pelos dois, né? Na verdade. O lado que você se posiciona, para mim, pouco difere. Mas, se você quiser se posicionar do lado direito da criança, não tem nenhum problema, tá? Quanto a isso. O que mais importa é a informação. Sim. Ok, certo. Então vamos para as dúvidas. Se alguém também tiver mais alguma e quiser mandar no chat, pode estar mandando, tá? Essas dúvidas que eu vou ler agora foram mandadas durante a semana que eu abri a caixinha de perguntas, tá? Ótimo, maravilha. Meu filho sempre foi muito agitado. Seria recomendado fazer a agitação? Sim, sim. O que a gente encontra normalmente? Eu vou falar um pouquinho com crianças agitadas. Situações que eles passaram muito medo, onde eles tinham o movimento restrito. Crianças que precisaram ficar presas, acamadas, crianças que passaram por situações médicas, onde tiveram que segurar essa criança, ou situações até na escola, ou com os pais, ou com o babá, que seguravam, prendiam a criança numa cadeira, por exemplo, não, você vai ter que ficar aqui, você tem que ficar parado. Então, situações nesse sentido. Não estou dizendo que é a única causa, tá? Porque pode ter muita coisa. Mas essa agitação, a inquietação da criança que não para quieta, que ela não se senta, que ela não... Entendeu? E isso geralmente são medos num contexto de sensação de... onde eu não posso me mover, onde eu não posso me movimentar. Entendi. Legal, show. Outra pergunta. A microfisioterapia tem algo em comum com a constelação familiar? Não. A microfisioterapia, ela é uma técnica bem diferente da constelação, porque o objetivo nosso é trabalhar o indivíduo
antes de qualquer outra coisa, tá? Então, é o teu histórico de vida. Nós, na microfisioterapia, nós identificamos, sim, questões que são sistêmicas. Nós identificamos, mas o objetivo primário inicial é trabalhar com a pessoa. Então, é trabalhar no teu organismo, no teu emocional, no teu sistema físico orgânico e mental. Eu, como tenho uma noção do olhar sistêmico, tá? Não por formação de constelação, porque eu não tenho formação em constelação. A constelação, ela é uma das técnicas que trazem visão sistêmica. Mas eu tenho uma noção de visão em constelação não, de questões sistêmicas, e eu sempre associo, né, tudo que eu tenho. É difícil. Se eu tenho uma caixa de ferramentas enorme, eu estou trabalhando ali com a pessoa, eu não vou ficar ali, não, agora eu tenho que ficar só na microfisioterapia. Não, eu pego, né, eu já trago a informação, inclusive para o Sleep Talk, né, quando eu vou falar para os pais, olha, é interessante falar isso. Então, no caso de quando não sabe a história da criança, provavelmente porque é uma criança adotada. Então, eu já trago a ideia do sistêmico e oriento quem está com essa criança a trabalhar essa questão do sistêmico. Né? Mas isso é o meu modo de trabalho. Isso não tem a ver com a microfisioterapia. Sim. E é interessante isso, né? Porque as pessoas vão, né? Às vezes uma pessoa e aí vão em outra, né? Falando de profissional, né? Falam assim, nossa, Sim. mas foi tão diferente. Mas porque é justamente isso, né? Você tem o teu modo de trabalhar, você tem as tuas experiências e as tuas ferramentas, que você não vai deixar de utilizá-las, né? Se você vê que uma pessoa está precisando daquela ferramenta, você vai lançar mão de todos os recursos que você tiver ali disponíveis. Com certeza, eu faço isso muito. Eu uso essa visão sistêmica. Quando precisa, associo a técnicas da terapia crânio-sacral. Ixi, a própria nova medicina germânica. Se eu começar a falar aqui, não vou parar. A hipnose clínica, princípios aí da homeopatia, da anti-homotoxicologia e florais, e aí vai. Bastante coisa. Show. Por isso que o atendimento é maravilhoso. Demorado. Bom, essas foram as dúvidas que foram mandadas lá pelo chat. Ótimo. E depois as pessoas que enviarem também, a gente pode deixar para responder numa próxima. E deixa como sugestão a ideia de a gente falar sobre o Sleep Talk, que eu acho que vai ser um tema bem legal também. Vamos sim. Tem mais alguma coisa para colocar, Simone? Bom, para vocês que são de Marechal e região, eu atendo aí em Marechal com a frequência em média mensal, eventualmente quinzenal. E aí os agendamentos são feitos através da Andrea mesmo, ela que faz os agendamentos, que confirma com vocês, que passa as informações a respeito de horário, valores, tudo mais. Então, quem quiser, né, e tiver interesse em fazer a sessão, seja adulto, seja criança, de microfisioterapia, né? Na verdade, a gente vai procurar enquanto profissional e a gente vai trabalhar o que for necessário. É só conversar com a Andrea e ela vai falar aí sobre as datas e disponibilidade. Eu agradeço aí todos vocês que acompanharam e que vão depois enviar dúvidas e que enviaram também. E é isso, André. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Simone, pelas informações. Tenho certeza que esclareceu bastante coisa. Obrigada a quem assistiu, quem contribuiu aí com o nosso encontro. E sexta-feira, se eu não me engano, né? Sexta-feira, não, dia 27, está agendado para você vir para cá. Então, essa semana a Simone vai estar aqui. Quem ainda quiser agendar, temos alguns horários. Tá certo, é isso aí. Um beijo, Simone, obrigada. Beijo, André. Bom final de semana e bom início de semana para todos nós. Obrigada, igualmente. Beijo, tchau.